Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a live, a gente vai tratar hoje sobre algumas perguntas e respostas. Eu acabei selecionando 5 perguntas e respostas, que vai ser bem interessante para hoje. Vamos mudar um pouco até o perfil do programa. Eu sou André Freitas, sou engenheiro mecânico, trabalho há 20 anos com compras estratégicas, focadas em redução de custo para pequenas e médias empresas. E hoje as perguntas e respostas de hoje vão trazer bastante as dúvidas relacionadas ao pequeno e médio empresário, proprietário, responsável que durante as suas atividades de compras e atividades de aquisição de materiais e serviços tem várias dúvidas a respeito do que acontece, do que realmente está relacionado na sua estrutura de compras, no seu dia a dia, na sua rotina. A primeira das perguntas hoje é o que é redução de custo e como deve ser aplicada. A redução de custo, como eu posso explicar para vocês, ela chega a ser uma ação orgânica dentro da empresa, né? Ela tem como função você melhorar as condições de gastos dentro da sua empresa. Normalmente a redução de custo ela pode ser feita de várias maneiras. Uma delas seria ter a negociação relacionada com os seus principais fornecedores, né? Fornecedores esses que fornecem insumos e serviços para a sua empresa. Então, a primeira redução de custo, na verdade não a primeira, mas é uma redução de custo muito importante é quando você tem a negociação direta com o seu fornecedor, né? O famoso ganha-ganha, né? Onde você conversa diretamente com o seu fornecedor e você começa a analisar quais pontos você pode melhorar comercialmente. Normalmente a sua melhora comercial ela também impacta numa melhora técnica, numa melhora de qualidade, uma melhora até de performance de atividade do teu fornecedor com a sua empresa. Mas a redução de custo normalmente não é só uma barganha, você tem que ter um pouco mais de ideia do que você vai negociar com o teu fornecedor, né? Existem vários pontos que você pode negociar com o teu fornecedor. E um deles não é só preço, mas também entrega, prazo de pagamento, né? A maneira como está condicionado a entrega dos seus produtos, a maneira como é feita a qualidade do seu serviço. Então tudo está inerente à redução de custo ligada à negociação direta com os seus fornecedores, né? Outra redução de custo que não implica o contato direto com o teu fornecedor são reduções de custo que você pode fazer dentro da sua própria empresa, a sua infraestrutura, né? O que você pode verificar de melhoria em condições por exemplo, de energia, né? O que você pode fazer em relação para melhorar o teu consumo de energia, para que você não gaste tanto. Muitas empresas têm um gasto oneroso na sua energia em função de vários fatores, em função da produção, em função da utilização de serviços quase em 3 turnos. Então isso demanda bastante energia e você normalmente é uma parte da sua infraestrutura e você tem que verificar qual seria a melhor condição de você reduzir esse custo para que não traga um gasto desnecessário para a sua empresa. Então a infra normalmente é uma redução de custo que você não tem uma ligação direta com o teu fornecedor. É mais uma coisa interna sua, né? São questões de pequenas atividades que você faz internamente que trazem uma redução de custo bastante específica. Eu já vi algumas situações de redução de custo na infraestrutura que chegaram a 20% também. O que em relação também a consumo de água, né? Utilização de torneiras que são automáticas, né? Que não tem necessidade que você vai utilizar a torneira, mas ela depois de um tempo ela praticamente desliga, você não tem necessidade de abrir a torneira e deixar a água escorrendo, né? Então existe também a situação de LEDs para a utilização da iluminação, né? LEDs de presença que também trazem uma redução significativa, né? Dos gastos de energia. Outras situações também inerentes à maneira como você faz o acondicionamento dos seus materiais, né? Como é que você vai fazer
o pedido relacionado à tua necessidade, né? Às vezes os pedidos, quando são cadenciados ou feitos de uma maneira que trazem somente na necessidade pontual, você tem uma redução também significativa. Então existem várias situações que você pode fazer, tanto ligado à negociação direta com o fornecedor, como também ligado diretamente dentro da sua empresa, né? Dentro das atividades da sua rotina, que você pode adaptar e ter um ganho bastante significativo, né? E a redução de custo também, além de infra, além de negociação de fornecedores, ela está também no costume, também está no dia a dia das pessoas, de você alertar em relação ao desperdício, né? Tem a questão também de você ter métodos onde você ensina os seus colaboradores, as pessoas que trabalham com você, ou até mesmo os responsáveis, a trabalhar de uma forma sustentável, né? Onde você tenha onde você tenha o menor gasto possível, o menor desperdício possível. Então, são algumas maneiras que você tem para redução de custo, né? E ela pode ser aplicada de N situações, né? Então, é isso que eu passo para vocês. Eu acho bastante importante e eu acho que é uma dúvida bastante crucial aí no nosso estudo. Outra pergunta é: como é que uma área de compras estratégicas é em uma grande empresa? Então, eu acho interessante falar isso para vocês sobre como é que é uma área de compras estratégicas numa grande empresa. Eu já passei por várias grandes empresas e eu consigo passar para vocês uma ideia de como é que uma área de compras estratégicas trabalha numa grande empresa. Normalmente, a área de compras estratégicas de uma empresa, ela tem basicamente alguns compradores, né, que são separados por tipo de famílias, ou tipo de commodities, ou tipo de áreas específicas para realização de compra, tanto de serviço como de matéria-prima, e eles são separados de uma maneira bastante estratégica, de acordo com o valor relacionado à compra, de acordo com a estratégia relacionada ao investimento na empresa, de acordo com a necessidade do insumo, do serviço que a empresa precisa para realizar a sua venda, o seu faturamento. Então, eles são bastante inerentes em relação a qual é a funcionalidade da sua operação. As compras estratégicas, normalmente, elas são ligadas a várias áreas, né? Numa empresa grande, existem áreas de engenharia, existem áreas de financeira, a própria área de vendas, a área de qualidade, a área de logística. Então, a compras ela tem uma interação com todas essas áreas de uma maneira bastante funcional, né? E estratégica. Então, as áreas normalmente elas compartilham informações em função de melhorias e melhores resultados. E compras, normalmente, o foco em compras não é só a redução de custo em si, numa grande empresa. Lógico, a redução de custo, ela traz é um pilar bastante importante numa grande empresa, mas ela também precisa verificar condições de entrega, né? Velocidade de entrega, porque normalmente uma empresa grande ela tem uma velocidade para realizar a produção e a realização dos seus serviços para depois disponibilizar para os seus clientes. Então existe sempre uma meta em relação a prazo, né? A questão também do ciclo financeiro é muito abordado também nas grandes empresas, pois precisa negociar com os fornecedores o aumento do prazo em função até da sustentabilidade do negócio. Existem também muitos projetos que são realizados nas áreas tanto de qualidade como engenharia e vendas, onde compras ela é colocada nesse meio para poder ajudar em relação à melhoria de custos, né? Existe uma meta de custos e compras entra nessa jogada para que possa trazer uma melhor condição comercial, né? E também existe também uma situação muito específica que eu já vi algumas empresas também, eu também já participei de a própria área de compras realizar auditorias em fornecedores, né? Auditorias que são focadas em várias normas hoje também
relacionadas como normas ambientais, normas relacionadas a Lean Manufacturing. Então, tudo isso é relacionado como se você fizesse um raio-x no fornecedor e você analisasse quais as condições que o fornecedor tem para te fornecer. Né? Isso também é verificado também o viés financeiro, para ver se o fornecedor ele tem capacidade em relação à saúde financeira para te fornecer a longo prazo. Isso tudo é uma análise que eles fazem, em relação, como eu disse para vocês, um raio-x do fornecedor para verificar se o fornecedor realmente tem a condição necessária para fornecer, né, para a empresa, né, tem a condição necessária para fornecer para a empresa em questão de qualidade, preço e prazo. Então isso é muito importante, né, pois essa avaliação normalmente ela traz bastante resultados positivos e uma análise um pouco mais coesa para que seja tomada uma decisão. Né. Além disso, compras também ela tem nessas grandes empresas ela também tem uma característica de tomador de decisões também em função dos valores que são feitos em alguns projetos. Né. Normalmente também existe algumas empresas que tratam 3 pilares, né, qualidade, engenharia e compras, para fazer a avaliação desses fornecedores, como eu tinha comentado com vocês. Essa avaliação é muito importante, porque é praticamente um pacto que você vai ter a longo prazo, e esse pacto ele precisa ter uma condição que seja perpétua, para que você tenha uma situação de fornecimento de excelência. Então, uma área de compra estratégica numa grande empresa, ela tem várias atividades. A própria atividade de procurement, que é uma atividade de busca de novos fornecedores, de fornecedores que sejam essenciais para o teu processo. A próprio processo de nacionalização, muitos índices, algumas empresas, grandes empresas, elas são importados, então dependendo da oscilação do balanço, dependendo da oscilação do câmbio, você tem uma necessidade de uma nacionalização do item. O que seria a nacionalização do item? Aquela peça que você importa, você verificar as condições comerciais que você possa nacionalizar ela. Né? Apesar que hoje a China ela tem um valor bastante competitivo, né? que muitas vezes inviabiliza qualquer nacionalização. Né? Se bem que hoje em dia está mudando um pouco algumas considerações, até em função do Mercosul, da questão dos países que temos muito próximos de nós, na América Latina, que tem algumas condições comerciais interessantes, em função até do acordo do Mercosul, que traz os benefícios bastante interessantes também. Então, essa situação em relação às compras, numa grande empresa, ela tem várias vértices que são interessantes para melhor desenvolvimento e para uma melhor performance da área. Né? Algumas áreas de compras, algumas empresas, elas trabalham com uma área de compras somente com procurement. E a área de compras, ela fica como se fosse ela faz apenas a chamada do material para a empresa. Outras empresas trabalham com outra denominação como suprimentos. É uma área de suprimentos. Né? Ou seria um analista de suprimentos, que também trabalha com compras, mas de uma outra forma, ligada mais a uma questão de logística, mas também com preço, e traz também uma performance interessante também. Então, existem N situações no mercado das grandes empresas relacionadas a compras estratégicas, a área de compras estratégicas, que são bem distintas. E cada um adapta, mesmo sendo a grande empresa. Eu acho legal passar isso para vocês, são pequena e média empresa. Mesmo as grandes empresas, elas adaptam as áreas de compras de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade, para que traga um benefício estratégico, para que traga um resultado e uma sustentabilidade para a empresa. Então, eu queria passar para vocês que essas mudanças que tem de uma área de compras para outra numa grande empresa são também quase similares ao que seria numa pequena e média empresa. Como eu disse para vocês, né, em relação à rotina de vocês, ao dia a dia e o que está sendo executado, né, na sua empresa de uma forma a longo prazo. Outra pergunta que eu achei interessante fazer aqui, que pelo menos me passaram,
da pequena e média empresa seria como eu compro estrategicamente. Como eu compro estrategicamente. Anteriormente eu tinha falado sobre as áreas de compra estratégica da empresa, mas como é que eu compro estrategicamente? Primeiramente, você tem que ter uma noção do que você realmente está comprando. O total da compra que você está realizando. Primeira coisa que eu sempre falo para qualquer empresa, faça uma análise geral dos seus custos. Melhor, divida seus custos em matéria-prima e serviços. Na divisão dos custos de matéria-prima e serviços, faça uma análise ABC dos custos seus, matérias-primas e serviços. Faça do maior para o menor, analise do maior para o menor o que você está gastando em matéria-prima e serviços, até para você ter uma ideia do que estrategicamente representa para você aqueles gastos. Muitas vezes você vai ter você vai até se admirar em situações que você via que não era um tipo que uma compra não era tão significativa para você, e quando você coloca isso em planilha, ela fica muito mais clara para você que provavelmente ela pode ser significativa ou não. Então é interessante vocês analisarem, primeiramente montar um mapa onde você consiga verificar os seus fornecedores e as compras principais, do maior para o menor, para você que tenha uma ideia do que realmente você está comprando, do que realmente é a representatividade do teu fornecedor no teu total de compra, de cada um deles, e como você deve se portar com cada um deles em relação à condição comercial, à tua relação comercial com ele. E isso fica mais claro se você colocar e planilhar de uma maneira que fique otimizado para você, que você possa ver que situações pontuais você pode atacar de maneira diferente com cada fornecedor. Cada fornecedor vai ter uma particularidade que você vai ter que analisar de forma estratégica cada nicho que você está comprando. Então, primeiramente, você comprar estrategicamente, você relacionar os seus fornecedores de uma forma que você verifique do maior para o menor o que é a representatividade deles no teu total de compras. Em segundo lugar, verifique o prazo de pagamentos deles, dos maiores para os menores. O que significa o prazo deles? O que você está pagando, por exemplo, o maior fornecedor está pagando, você está fazendo um prazo muito pequeno, o teu fornecedor que você não compra tanto, o prazo é muito estendido, entende? Existem algumas particularidades que você tem que analisar que pode te trazer um benefício bastante interessante. Então, se você tem fornecedores que você compra, que são os maiores fornecedores, e os prazos estão bem pequenos, você vai ter algum problema em relação ao teu fluxo de caixa, ao teu ciclo financeiro. Normalmente a gente avalia que o prazo relacionado por exemplo, a área de vendas, ela vende para o cliente, ela tem um prazo do pagamento do cliente. A área de compras, compra do fornecedor, ela tem um prazo, de pagamento para o fornecedor. Normalmente, quanto mais perto o teu prazo do pagamento do fornecedor estiver perto do teu prazo de venda, você começa a ficar mais sustentável. Se você passar o prazo de compra dos seus fornecedores acima do teu prazo de venda, do prazo dos clientes que você serve para os clientes, você já está numa situação bastante confortável em relação ao teu ciclo financeiro. Existe uma linha bem tênue em relação a isso e deve ser trabalhada. Isso também é comprar de forma estratégica. Outra forma de comprar de forma estratégica é você avaliar os prazos de entrega de cada fornecedor. Não adianta você ter um fornecedor estratégico, você compra dele um valor bastante significativo, mas ele sempre te atrasa, ele te traz situações complicadas com o teu cliente final, porque atrasando o material ou o serviço, você atrasa o teu cliente final e você acaba prejudicando a tua marca, prejudicando a imagem da tua empresa. Então, isso são coisas que devem ser bem verificadas com o teu fornecedor. É uma compra estratégica, você tem que analisar o prazo de entrega de uma forma bastante clara com ele. Não deve deixar nenhuma ponta fora em relacionado a prazo.
para que você tenha uma velocidade na tua operação e que você atenda o seu cliente final da maneira bastante satisfatória, né? Outra situação também em relação à qualidade, né? Medir a qualidade do fornecedor também é uma compra estratégica. Você usa isso como atributos para você fazer uma compra estratégica. Então, se você tem também um fornecedor, você compra uma quantidade ou serviços bastante como é que se diz, impactantes no teu negócio, e você tem uma qualidade que não uma qualidade que não está sendo aceitável, ou por exemplo, de 100% do teu material, 10%, 15%, ou até 5% vem com problema de qualidade, você tem um fator aí que tem que ser analisado, um fator que você tem que verificar um pouco mais de cuidado, né? Que não deixa de ser uma compra estratégica também. Você tem que analisar isso, se isso está dentro da tua necessidade ou não, né? Porque às vezes o fornecedor ele pode ter uma condição comercial excelente, mas ele te traz um ônus que ele está te deixando bastante prejudicado com o teu cliente final e com a imagem da tua empresa. Então, isso tem que ser analisado com bastante cuidado, senão você vai ter um problema no futuro que depois para você retornar e corrigir fica muito mais difícil, né? Então, a compra estratégica, ela tem todos esses vértices para que você não tenha um problema no futuro com o teu fornecedor. Por isso que chama compra estratégica. A estratégia de você realizar uma compra com fornecedores que tenham a excelência na operação, tanto em custo, como qualidade, como prazo de pagamento, como prazo de entrega e outras necessidades, para que você não tenha um impacto negativo com o teu cliente final. Então, basicamente é isso. Uma compra. Você realiza uma compra estratégica. Tá? Vamos para outra pergunta? Outra pergunta que fizeram que eu achei interessante também. Quais as medições que preciso fazer para reduzir meus custos? Então, as medições que precisa fazer para reduzir seus custos, eu vou citar algumas aqui, porque existem várias assim, que você pode realizar, mas eu vou falar as mais importantes. A primeira, você pode fazer medição relacionada a você verificar a redução dos seus custos, é você ter uma referência. Normalmente você tem um balanço anual, né? Todo ano uma empresa, uma pequena, média empresa, grande empresa, ela faz um balanço anual, né? Balanço de 2021, balanço de 2019, né? Isso tudo você tem uma referência. Normalmente é interessante você fazer uma referência ao ano anterior do que foi realizado. Então, por exemplo, você tem uma ideia dos preços que foram praticados no ano anterior, para você ter uma referência de como é que está indo o teu negócio, né? Se os fornecedores estão sempre aumentando, né? Se os preços estão sempre tendo acréscimo, tendo percentuais de aumento, então você consegue visualizar isso se tiver uma referência. Normalmente a referência ao ano anterior, ela te traz mais acuracidade naquilo que você vai negociar no teu ano base. Então, normalmente fica mais fácil se você tiver uma referência do teu ano anterior para você verificar e negociar melhor com os fornecedores. Então, normalmente, as medições quando são feitas assim, você tem normalmente você consegue verificar se você teve saving nas suas negociações. O saving é se você teve uma redução específica com o ano anterior que você praticava. Então, as negociações têm que ser com base nisso, para que traga um resultado um pouco mais positivo. Então, isso é uma medição interessante você fazer em relação ao preço do produto, do serviço que está sendo realizado no ano que você está, no ano atual que você está realizando as atividades, né? Outra coisa que são monitoramentos que são interessantes e são bases para você ajudar para negociar com o fornecedor, são monitoramentos de prazo de entrega também. Monitoramentos de prazo de entrega, normalmente eles te dão uma base de que se o fornecedor realmente está entregando na data combinada, na data realmente que você fez um acordo com ele, né? Se essas datas não estão sendo cumpridas, isso deve ser medido mês a mês, semana a semana. Você tem que ter um controle dessas datas de prazo, ou até mesmo das datas que ele entregou antes também, até para parabenizar o fornecedor. Mas normalmente você verificar os atrasos, né?
Quantas vezes ele atrasou? Por exemplo, vamos supor, o fornecedor seu faz 30 entregas no mês, de 30 atrasaram 5. Isso tem que ser analisado, isso tem que ser pontuado e comunicado ao fornecedor. Por que tem que ser comunicado? Isso são ferramentas que mais tarde você vai utilizar como negociação comercial. Você começa a ter possibilidades de dialogar com o fornecedor e falar, olha, eu realmente preciso de uma redução de custo em função até dos atrasos que você está tendo, onde me trouxe bastante prejuízo. São alguns tipos de negociações que são feitas relacionadas ao monitoramento de prazo de entrega. Né? Monitoramento também de qualidade, de entrega do fornecedor também é importante. Né? Se você tem um lote de 10 produtos e 3 produtos vieram com problema de qualidade, você já tem que começar a monitorar, você já tem que começar a verificar o que está ocorrendo no seu dia a dia de entrega do fornecedor em relação à qualidade. Isso vai trazer um pouco mais de clareza naquilo que ele está te entregando. Né? Se ele tiver o ano inteiro, ele te entregou o material e 20% vem com defeito, tem algum problema. E você está tendo um custo específico nisso, de retrabalho, ou até mesmo quando o fornecedor não repõe, custo interno teu que você vai ter que assimilar. Então isso tudo tem que ser medido e tem que ser mostrado de uma forma que ao fornecedor que você tem que ser retribuído de alguma forma em relação àquilo que não tá conforme na tua operação. Né? Isso normalmente traz também são ferramentas para você utilizar na tua negociação para você reduzir custos também. Então isso tudo tem que ser monitorado também. Outro tipo de monitoramento também que eu acho bem importante também, monitoramento relacionado a ciclo financeiro, em relação a prazos. Por exemplo, se você tem os seus fornecedores principais e os prazos cada vez vão diminuindo em relação ao prazo de pagamento, você está tendo um problema no teu ciclo financeiro. Então isso tem que ser analisado em relação aos prazos. O que você consegue ganhar com isso? O que você consegue melhorar? Né? Se o fornecedor aumenta o prazo, ele entra numa categoria diferente, ele entra numa categoria que ele já é um pouco mais estratégico para você, ele já é um fornecedor um pouco mais, com uma condição comercial e um relacionamento muito melhor. Então, isso tem que ser analisado também, um monitoramento que você analisa em relação ao seu ciclo financeiro com cada fornecedor, em relação ao prazo que está estipulado com cada um deles. Também é importante. Então, esses são alguns monitoramentos que eu acho importante falar, que são os básicos, que já trazem um resultado e uma maneira diferente de você conseguir a tua performance na parte de compras. Ok? Eu vou agora para a última pergunta, que também acho interessante também, todas são interessantes. Quando devo substituir um fornecedor de matéria-prima ou serviço por outro? Então, isso é uma coisa bastante... Isso é uma pergunta que normalmente fazem nas empresas quando eu visito. Quando eu substituir um fornecedor de matéria-prima e serviço, quando que eu devo fazer isso? Normalmente, existem alguns fatores que você tem a necessidade de substituir teus fornecedores. Muitos deles são sempre relacionados seria a parte relacionada ao como é que está a sua condição comercial com ele também, né? Além de comportamental também, né? Também isso pega bastante. Mas a tua condição comercial, como é que está com o fornecedor? Né? Você é refém do fornecedor? Quando é que você é refém do fornecedor? Você é refém do fornecedor quando o fornecedor ele dita todas as regras, você não consegue mudar absolutamente nada e praticamente os aumentos vêm como se fossem cartas mensais que vão só informando você só faz o aceite. Quando você está na situação, realmente você está refém do fornecedor. Ele dita todas as regras, ele dita o prazo que ele quer receber de pagamento, ele dita os aumentos que vão ser realizados e você não tem saída, você não tem um outro tipo de como é que se diz, de alternativa. Então você fica basicamente refém deles. E quando você está refém, é a hora que você tem que começar a pensar se você não deve substituir ele, porque é uma coisa muito perigosa. Ou
você melhora a tua negociação com ele, a tua comunicação, a tua questão de dia a dia, o trato com o fornecedor, para que vocês consigam chegar num denominador comum que traga benefício para os dois, ou realmente você chega num momento que você tem que começar a pensar se você vai ter, se você vai precisar substituir esse fornecedor. Porque quando chega nesse caso extremo, o fornecedor sabe que você já é refém dele e dificilmente ele vai melhorar alguma condição ou vai tentar beneficiar a sua empresa de alguma forma. Então, nessa hora, você precisa começar a entender como você vai fazer a substituição, como que você vai verificar as possibilidades para substituir esse fornecedor. E daí existem N casos, né? Se o fornecedor é um fornecedor de longa data, produto de qualidade, mas você está refém, você vai ter que fazer uma busca, vai ter que ter um plano B, você vai ter que provavelmente ver possibilidades de importações desse produto, se for serviço, possibilidades de verificação de serviços no mercado que você trabalha, e isso vai ter que ser feito de maneira bastante estratégica, porque provavelmente esse fornecedor é um fornecedor que ele é estratégico para você mesmo. Caso ele não te entregue, isso vai impactar na tua produção, na estrutura inteira da sua empresa. Então tem que ser feito com muito cuidado, uma busca, como se fosse uma nova relação com uma outra empresa, conhecer a outra empresa, né? Isso é uma coisa que é feita normalmente em médio e longo prazo, ela não é feita em curto prazo porque os riscos são bastante grandes, então ela deve ser feita de uma maneira cuidadosa, de médio e longo prazo e com bastante informações a respeito do que você precisa para que possa ser feita a substituição. E daí existem também outros tipos de substituições também em relação à qualidade do material. Às vezes tem um fornecedor que o preço é um preço excelente, você tem um trato muito bom com ele, mas a qualidade do material é sempre horrível, metade do material vem com problema, você também tem que verificar se não existe a possibilidade de substituição também. Provavelmente isso também vai ser oneroso na sua produção, na sua estrutura da sua empresa, então tem que ser analisado também de uma forma rápida, porque essa, no caso, ele está prejudicando bastante teu cliente final, né? Que com uma qualidade tem atraso, retrabalho e outros tipos de atividades que você tem que ir para corrigir esse problema. Outra coisa também por exemplo, o fornecedor, como eu tinha falado antes, que atrasa muito também, traz problemas, tem que verificar também a possibilidade de substituição. Se o fornecedor te atrasa muito, está tendo algum problema. Atrasa demais, metade da tua produção está sendo atrasada, você tem um impacto totalmente negativo no teu cliente final. Então isso tem que ser verificado também, as possibilidades também de uma possível substituição. Então isso são coisas, cada pontos relacionados à substituição do fornecedor, eles têm umas particularidades, como eu disse para vocês. Você refém numa condição que o fornecedor ele trata você como se você fosse o fornecedor e ele o cliente. Isso é horrível quando você tem uma alteração dos papéis, né? Onde você fica no papel como se fosse do fornecedor e ele do cliente. Você praticamente é uma situação que você não vai ter, a tua vantagem vai ser bem mínima em relação a qualquer tipo de negociação que você tiver com ele. Eu acho que é por aqui mesmo, essas perguntas que eu gostaria de explanar hoje, né? Deixar um pouco mais claro sobre o mercado de compras estratégicas. E é isso. Obrigado pela presença de todos e um grande abraço.